Queridos irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Alexandre Pitante e mais uma vez estamos juntos para agora a última aula do módulo Geografia Bíblica. Nesta aula vamos estudar sobre a Ásia Menor e as viagens do apóstolo Paulo. Nesta lição nós vamos estudar os aspectos bíblicos relacionados com a Ásia Menor, sobretudo com a expansão missionária do cristianismo do primeiro século da nossa era. Nós vamos ver a partir de um prisma, o prisma geográfico das viagens do apóstolo Paulo. É nessa visão da geografia das viagens do apóstolo que nos servem para que nós possamos nos situar quanto à expansão do evangelho, à expansão do cristianismo. O apóstolo Paulo foi muito importante, não só o único apóstolo a fazer as suas viagens missionárias, mas foi o mais importante. Teve alguns outros que também colaboraram para o avanço do cristianismo. Vamos ver também as condições para a pregação do evangelho. O que Deus preparou de antemão para que nesse momento específico o evangelho pudesse ser propagado de uma maneira muito eficiente, exponencial, através das viagens missionárias, principalmente do apóstolo Paulo, mas como também de outros apóstolos ou até de diáconos que foram eficientes e que foram importantes na propagação do evangelho. Nesse momento de propagação, as sinagogas estão muito fortalecidas, haja vista que elas foram criadas no período pós-exílio, trazidas por Esdras da Babilônia para Jerusalém, para o reino de Judá. As sinagogas é um importante fundamento para a pregação do evangelho, visto que quase todas as cidades havia uma sinagoga ou mais do que uma sinagoga. A doutrina de um único Deus também é um fator importante, como também a língua. A língua agora foi propagada pelos gregos, a língua grega propagada na época de Alexandre o Grande, a língua é o principal vetor de transmissão oral da palavra de Deus. E a língua grega é a principal língua, é a língua predominante. Todo mundo conhecido, ou no Império Romano todo, se falava o grego. Esse é um dos fatores mais principais, ou o principal, se você pode pensar assim, para a transmissão da palavra de Deus. Outra importante contribuição foram as estradas. As vias terrestres construídas pelos romanos eram incríveis, a ponto de que até hoje algumas delas são utilizadas e estão em uso. A sua eficiência e eficácia na construção dessas estradas fizeram com que a expansão do evangelho reduzisse em tempo, em anos. O que se demoraria em muitos anos se não houvesse essas estradas, foi feito em pouco tempo, haja vista a eficiência delas. Um outro fator muito importante foi a liberdade, a segurança e de locomoção, ou seja, a paz que havia naquele período. Os romanos trouxe paz para todo o império. O exército pretoriano, o exército de Roma, trouxe paz. As estradas eram pacificadas, as cidades eram pacificadas. E onde há guerra não há locomoção de pessoas, onde há guerra não há pregação do evangelho. A guerra impossibilita a pregação do evangelho, impossibilita a locomoção de pessoas e impossibilitaria que as pessoas pudessem transitar. E, sobretudo, as ferramentas que Deus usou, que são os homens, os apóstolos, que Deus usaria para levar esta palavra, levar a expansão do evangelho. E é a partir desta preparação que Deus faz que aparecem as viagens missionárias. E o primeiro a expandir ou a viajar é Filipe. Você vê que depois da ascensão de Cristo, o primeiro impulso evangelístico para fora de Jerusalém, na direção dos gentios, foi a viagem de Filipe para Samaria, onde obteve um notável êxito. Em Atos capítulo 8, registra Filipe estando aparelhado, correndo com o carro do eunuco, do etíope. E você percebe ele já expandindo e pregando o evangelho. O eunuco lia uma passagem de Isaías e não conseguia entender. E a famigerada pergunta, entende tu que lês? Eles, como entenderei se não há quem me explique? Filipe então vê a oportunidade aberta para explicar o texto de Isaías e mostrar a ele que o cumprimento daquela profecia se dá na pessoa de Jesus Cristo. Ele prega o evangelho ao eunuco, o eunuco crê e é batizado naquele instante. Você vê que a expansão do evangelho chega a Samaria, chega aos gentios.
uma vez que esse povo jamais, na concepção dos judeus, poderia ter sido alcançado, mas era uma promessa do Senhor para alcançar todas as nações. Agora, o evangelho não está mais só em Jerusalém, já passa as fronteiras de Judeia e agora está em Samaria e daqui a pouquinho vai chegar aos confins da terra. Outro importante missionário foi Pedro. Pedro é muito importante porque ele tem uma resistência muito grande quanto à pregação do evangelho aos gentios. É por esse motivo que Deus lhe dá uma visão em Atos capítulo 9, na cidade de Jope, ainda no terraço, quando estava no seu momento de oração, onde ele vê um lençol amarrado pelas pontas e partes de animal que na concepção de Pedro eram imundos. E o Senhor dizia a ele, come. Ele disse, não posso comer coisa imunda, pois eu sou judeu. Naquele instante Deus diz, não amaldiçoe aquilo que eu purifiquei. O Pedro então entende o que Deus estava lhe dizendo. Ele recebe a visão, ele entende a visão e recebe a orientação de Jesus para ir à cidade de Cesareia. Na cidade de Cesareia tem um personagem, Cornélio. Cornélio é um temente homem a Deus, é um temente homem ao Senhor. E percebe que Deus está agora levando o evangelho a Samaria por Filipe e agora por Pedro. Pedro é um grande propagador do evangelho aos gentios porque foi um resistente a essa missão. Foi resistente à missão de pregar aos gentios porque ele, no primeiro momento, era um judaizante, queria impor aos gentios o que os judeus cumpriam nos costumes da lei. E aquilo não era o que o Senhor queria através da sua palavra. Perceba que o evangelho está crescendo e importantes acontecimentos estão acontecendo. Outro grande personagem, e agora o maior personagem das viagens missionárias de expansão do cristianismo, nesse prisma geográfico, foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi muito importante nessa concepção da expansão, porque as suas viagens foram pragmáticas, foram idealizadas, foram intencionais. As suas viagens foram de uma expansão exponencial para o crescimento do evangelho. O apóstolo Paulo aparece no cenário bíblico no capítulo de número 9. Ele é natural de Tarso, uma cidade da Sicília, então ele é um siciliano, porém ele é de nascimento judeu, ele é de família judia. Então ele tem dupla nacionalidade. Ele é de nascimento judeu, da tribo de Benjamim, mas tem a nacionalidade romana, porque comprou a sua nacionalidade. Então ele tem dois nomes, ao contrário do que alguém possa dizer, de que seu nome foi transformado em outro nome, de Saulo para Paulo, isso é uma bobagem. Na verdade ele tem dois nomes, o nome hebraico e o nome romano. Ele tem o nome Saulo, que é o seu nome hebraico, da linhagem de Saul, ou seja, do nome Saul ou Shaul no hebraico, Saulo. Mas ele também tem o nome Paulo, que é o seu nome romano, o nome mais conhecido, e assim ele foi conhecido por toda a igreja, Paulo de Tarso. Esse acontecimento do capítulo 9, da sua conversão, é importante porque nesse momento um grande perseguidor da igreja, ferrenho perseguidor da igreja, que também aparece no capítulo 7, quando Estevão é apedrejado, ele consente na morte de Estevão, guardando, Senhor, as capas daqueles que estavam apedrejando a Estevão, porque ele consentia na morte dos cristãos. Ele agora aparece no capítulo 9, indo a Damasco, com cartas de autorização para perseguir os cristãos. Porém, o Senhor aparece, ou o Senhor lhe interrompe a sua caminhada, e ele se converte ao cristianismo, se converte ao Senhor Jesus. Você conhece a história, ele fica cego por alguns dias, o homem chamado Ananias ora por ele recobra a visão e a partir daquele momento ele começa a ser um pregador do evangelho. Mas antes disso há uma preparação. A obra de Deus não é feita só com bom coração, a obra de Deus é feita com estratégia, a obra de Deus é feita com preparação. Homens preparados fazem mais do que homens com boa vontade. A boa vontade pode ser um estimulante, mas o preparo, sobretudo, será primordial na obra de Deus. Paulo, então, entende que precisa se preparar, porque mesmo depois que ele se converte, no capítulo 9 ainda, ele vai a Jerusalém já convertido, mas a igreja não o conhece. A visão que a igreja de Jesus tinha é a visão do perseguidor, é a visão daquele que perseguia os cristãos. Quem conhecia e sabia da sua conversão era Barnabé.
Barnabé intervém na situação e mostra o seu real momento, e dizendo que ele está convertido, que ele agora foi transformado pelo Senhor. Mas a igreja queria, aliás, os judeus queriam matá-lo, os judeus perseguiam o apóstolo Paulo. É ele nesse momento que ele some da cidade de Jerusalém, vai para Tarso, fica 3 anos na cidade de Tarso, e depois vai para as regiões da Arábia, como ele mesmo diz. E fica nesse período de preparação durante 14 anos de preparo, até poder fazer a sua primeira viagem missionária. Veremos aí um slide que mostra certinho as viagens missionárias de Paulo. Aqui estão apontadas todas as 3 viagens. É claro que nós vamos ver de maneira mais minuciosa, mas você consegue perceber um mapa de onde Paulo trabalha, qual o campo de trabalho, qual o campo de atuação que Paulo está trabalhando e levando o Evangelho de Jesus Cristo. A primeira viagem missionária que se dá entre 46 e 48 depois de Cristo. Nós precisamos entender e compreender esta geografia das datas, essa questão cronológica. Paulo vai fazer esta viagem, e como na cronologia não existe exatidão, nós temos então a data de 46 a 48, a primeira viagem missionária. Só lembrando que essas viagens feitas pelo apóstolo Paulo foram estratégicas. E para toda obra missionária há necessidade de ter, primeiro, estratégia, segundo, uma equipe certa para lugares certos. Terceiro, lugar certo, o conhecer o cenário de atuação. Quarto, as circunstâncias favoráveis que nós já falamos no começo dessa aula, que foram propiciadas para a pregação do Evangelho. E por último, ouvir o som do Espírito Santo, a voz do Espírito Santo. Essas viagens não foram aleatórias, essas viagens não foram porque eles quiseram fazer, porque eles desejaram fazer. Não, essas viagens foram porque o próprio Senhor os impulsionou a fazer. E agora a igreja, na cidade de Antioquia, a Antioquia da Síria, haja vista que naquele mundo conhecido, muitas Antioquias existiam. A Antioquia, que eles são conhecidos como os cristãos, né, a palavra cristão, a primeira vez que o mundo conhece os cristãos é em Antioquia. A primeira vez que eles são chamados, os seguidores de Jesus, são chamados de cristãos é na cidade de Antioquia da Síria. É nessa cidade que a igreja reunida, o apostolado reunido, o presbitério reunido, orando ao Senhor, diz a Bíblia que o Espírito de Deus levanta alguém para dizer algo, dizendo: apartai-me a Saulo e a Barnabé, a Paulo e a Barnabé, para uma viagem missionária. Não basta ter estratégia, não basta ter condições favoráveis, não basta ter as pessoas certas. Perceba que o Senhor, né, movimenta alguém, impulsiona alguém a falar em profecia, dizendo: separai-me a Saulo e a Barnabé, ou seja, as pessoas certas para o lugar que Deus os levaria, para o lugar certo. Não basta ter tudo isso, precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. As viagens foram dirigidas pelo Senhor, porque quando você vê em Atos capítulo 16, o Senhor impedindo com que Paulo e Barnabé fossem a algumas regiões da Ásia pregar o Evangelho, você vê Deus direcionando a ir e também direcionando a não ir em determinadas regiões. Era o próprio Senhor que estava dirigindo todas aquelas viagens missionárias. Vemos também aí, a partir desse slide, as cidades que Paulo foi nesta viagem missionária. Da onde ele sai? Ele sai de Antioquia. Para onde ele vai? Onde ele passa? Ele passa em Seleucia, passa em Salamina, passa em Pafos, em Perge, em Antioquia da Pisídia, em Icônio, Listra, passa por Derbe e por último termina em Atália. Mas você vê alguns importantes acontecimentos que aconteceram nesta viagem. A primeira cidade sai de Antioquia e ele vai passar pela Seleucia, por Salamina e em Chipre. E por que passa pela cidade de Chipre? Você já se perguntou por que eles vão por esse caminho? Um caminho da região de Chipre? Só para lembrar aos irmãos que Barnabé é natural de Chipre. Barnabé conhece o trajeto. Barnabé conhece o caminho. Eles são orientados pelo Senhor naquilo que eles conheciam. O Deus Trino, o Deus Jeová, através do Espírito Santo, orienta-os a
ir por um caminho onde o próprio Barnabé conhecia a região. Seria mais fácil a pregação do evangelho, pois ele conhecia os atalhos daquele caminho, principalmente pela região de Chipre. Você vê como eles estão se conduzindo e pregando em regiões e levando a mensagem do evangelho, principalmente nas cidades de Listra e de Derbe, onde são cidades que lhes acolhem e eles encontram ali uma guarida para a pregação do evangelho. Esta primeira viagem missionária teve um êxito muito grande. Muitas pessoas converteram-se ao cristianismo, fazendo com que vários gentios viessem a se converter a Cristo, e agora eles são os seguidores de Jesus, são cristãos. Mas um problema passa a acontecer a partir de então. Qual o problema? Os judaizantes queriam impor seus costumes aos gentios, né? A circuncisão, o cumprimento do sábado e tantos outros costumes que os judeus cumpriam, eles queriam impor aos gentios. É nesse período de expansão, através da primeira viagem missionária, que aparece agora o primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém. Esse mencionado na Bíblia em Atos capítulo 15. Então eles vão deliberar acerca do que os gentios poderiam ou não poderiam fazer. Na verdade, o objetivo desse concílio era levar paz. O presbitério estava se reunindo para levar paz aos dois grupos. Que esses dois grupos, o grupo dos judaizantes, aqueles judeus convertidos, e o grupo dos gentios convertidos, que esses grupos pudessem viver em paz. Onde achar o equilíbrio? Então, o que eles deveriam deliberar? O que eles deliberariam para que os gentios pudessem fazer? Então, eles decidem que os gentios não deveriam... 4 coisas. Primeiro, que eles não deveriam pegar, comer ou estar em coisas sacrificadas aos ídolos. Segundo, que eles deveriam evitar a carne estrangulada ou a carne sufocada. Terceiro, que eles deveriam evitar a prostituição. E a palavra prostituição aqui usada por Lucas em Atos 15 é porneia. E a palavra porneia é muito vasta, é ampla, ou seja, todas as coisas relacionadas a sexos ilícitos está relacionada à porneia. E que os gentios deveriam evitar. E por último, deveriam evitar também o sangue. Sendo assim, você percebe que 4 coisas foram impostas aos novos crentes, aos gentios convertidos, que estavam agora seguindo a Jesus Cristo. Que eles deveriam evitar as coisas sacrificadas aos ídolos, que eles deveriam evitar a carne estrangulada ou sufocada, que eles deveriam evitar a prostituição e que deveriam evitar o sangue, né? Carne com sangue e outros derivados. Então esses quatro requisitos foram impostos aos gentios para que houvesse um equilíbrio entre as partes para que vivessem. Agora os gentios estão crescendo, o número de cristãos está crescendo e esta celeuma foi resolvida a partir deste concílio em Jerusalém. É aqui que aparece a segunda viagem missionária. A segunda viagem missionária de Paulo, ela acontece entre os anos 49 a 52. Como eu disse no início, cronologia não se tem exatidão. Então ela acontece entre 49 depois de Cristo a 52. Esta viagem é uma viagem mais ampla, é uma viagem mais longa, é uma viagem que eles estabelecem igrejas fundamentais. É nessa viagem que eles passam pela cidade de Corinto. Mas um problema aconteceu. Nessa segunda viagem, ele não tem mais o personagem Barnabé, o seu tutor no início. Nessa segunda viagem agora, é um outro companheiro de viagem. Agora é Silas, conhecido na Bíblia também como Silvano. Aconteceu um problema na primeira viagem. Qual o problema da primeira viagem? O problema da primeira viagem foi o jovem João Marcos, o escritor do Evangelho Marcos, né? O evangelista Marcos. Esse evangelista, Marcos, não conseguiu continuar a viagem, ele não conseguiu chegar até o fim. Os abandonou no período mais importante da viagem, ele abandona toda a missão. Paulo não gosta da atitude. Quando chega na segunda viagem, Barnabé tem a intenção de levar João Marcos junto. Paulo diz que não. Ele abandonou a viagem no momento que eles mais precisavam. Ele disse, não, ele não vai conosco. Acontece um problema entre os dois personagens, entre Barnabé e Paulo. Eles se dividem. E agora o Senhor tem 2 equipes de missão. A equipe de Barnabé, que vai para uma região, e a equipe de Paulo. Paulo agora escolhe outro companheiro de viagem. Agora o seu companheiro é Silas, ou também chamado de Silvano na palavra de Deus. O itinerário agora é muito interessante porque eles não voltam pelo mesmo caminho que vão. Eles seguem um caminho de ida.
passam pela região da Europa e seguem outro caminho de volta. Assim eles vão compreender um maior espaço geográfico e em várias cidades pregando o evangelho, levando o evangelho de Jesus e levando a salvação aos homens. Perceba que Paulo então vai passar por algumas cidades. Ele passa pela região da Ásia, na ida, e na ida ele sai da Síria, de Antioquia, passa pela Cilícia, passa por Derbe e Listra, cidades que eles já haviam passado na primeira viagem com Barnabé. Agora ele passa com Silas, passa por Troade. Essa cidade de Troade era muito próximo da famigerada conhecida cidade de Troia, e também tem um itinerário da região da Europa. Na Europa, agora passando pela região da Europa, eles passam pela cidade de Samotrácia, Neápolis, Filipos, onde Paulo é preso. Eles passam por Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e seguem um itinerário de volta, de retorno pela região da Ásia, passando por Éfeso, Cesareia, Jerusalém, até chegarem de novo à cidade de Antioquia da Síria, da onde saíram. Vamos ver também os principais acontecimentos que ocorreram nesta segunda viagem missionária de Paulo. Vários acontecimentos foram importantes, mas precisamos mencionar alguns deles. O primeiro aconteceu na cidade de Listra. É na cidade de Listra que Paulo encontra um jovem chamado Timóteo, filho de uma mãe judia crente com um pai grego. Timóteo foi ensinado, tanto pela sua avó Loide como pela sua mãe Eunice, nos caminhos do Senhor, orientado no Antigo Testamento na palavra do Senhor. Timóteo, então, será um grande contribuidor a Paulo para a pregação do Evangelho. Paulo adota esse rapaz como um filho na fé ministerial. Paulo vai instruí-lo. Da mesma maneira que Barnabé instruiu Paulo, Paulo vai instruir Timóteo em todo o conhecimento do ministério, para que fosse uma importante ferramenta de Deus para a igreja do Senhor. Outro importante acontecimento se deu na cidade de Filipos. Na cidade de Filipos, Paulo é preso por conta de uma moça, uma endemoniada que adivinhava, que fazia adivinhações e que era subjugada por senhores. Pessoas, homens, estavam ganhando dinheiro com as adivinhações desta moça. Paulo, que ficou incomodado com aquela situação, repreende o espírito maligno, mas a multidão não gostou, ficou alvoroçada, porque preferia a moça endemoniada fazendo adivinhações do que a Paulo libertá-la através do poder do Senhor Jesus Cristo. Paulo é preso, açoitado e colocado numa cadeia, num cárcere, com as mãos e pés presos. A Bíblia diz que eles passam a cantar e a louvar e a orar ao Senhor perto da meia-noite. Quando um acontecimento, um grande terremoto acontece, os presos ficam todos ali atônitos, estarrecidos com o que aconteceu, as portas se abrem, o carcereiro grita querendo se matar porque achou que alguém havia fugido, mas Paulo toma a palavra e diz: estamos todos aqui. Naquele momento o carcereiro diz: o que eu devo fazer para que eu e a minha família seja salvo? Paulo prega a palavra do Senhor e aquele carcereiro é salvo, né? Eles são conquistados ao Evangelho através da mensagem pregada pelo apóstolo Paulo e pelo seu companheiro Silas. Esses acontecimentos foram expandindo o Evangelho. Listra, Filipos, eles passam por Tessalônica. Embora Tessalônica fosse uma cidade onde eles não tiveram um grande êxito, mas foi por conta de Tessalônica que eles vão para Bereia. Tessalônica não os recebeu como deveria ter recebido. Por esse motivo, Paulo sai de Tessalônica e vai a Bereia. E aí que entra o texto de Atos 17:11. E os irmãos de Bereia foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra de Deus e, sobretudo, conferiam nas Escrituras o que Paulo pregava. Os bereanos eram nobres, porque além de receber a palavra de Deus, eles conferiam, eles tinham prazer em ver o que estava escrito. E isso para Paulo era algo glorioso, né? Alguém que tem a preocupação de atentar para o que está escrito naquilo que se está ouvindo. O que entra nos seus ouvidos condiz com aquilo com que está escrito na palavra de Deus. Outra cidade importante foi Atenas. E por que Atenas foi importante? Porque Atenas, Paulo vai pregar uma grande mensagem. Uma das maiores mensagens do apóstolo Paulo foi pregada em Atenas. Em Atenas ele não tem nenhum crente, ele não tem nenhum cristão. Em Atenas é o berço da filosofia, o berço de Sócrates, de Platão, o berço de Aristóteles. Ele está no centro da filosofia,
pregando para filósofos e prega com desenvoltura no Areópago, no lugar dos pensadores. Uma das maiores mensagens do apóstolo Paulo. Embora a mensagem em si não teve êxito no que tange aos resultados, mas quando você olha o bojo da mensagem pregada pelo apóstolo, você percebe a quantidade de conteúdo que foi apresentada por Paulo àqueles homens, e em qualquer lugar Paulo teria mais êxito do que naquele lugar. A incredulidade dos atenienses fizeram com que eles não recebessem a palavra pregada pelo apóstolo. Logo após Atenas, ele passa por Corinto. É em Corinto que Paulo encontra um importante casal para a expansão do Evangelho de Jesus, Priscila e Áquila. Áquila e Priscila são grandes cooperadores para Paulo na expansão do Evangelho. Paulo fica em Corinto 18 meses para estabelecer uma igreja, fundar uma igreja. Embora sabemos das dificuldades e dos problemas que a igreja de Corinto teve futuramente, através das cartas que Paulo escreveu àquela igreja, sabemos que Paulo dedicou muito tempo para estabelecer a igreja de Jesus Cristo na cidade de Corinto. O itinerário que Paulo usa para a terceira viagem missionária é um itinerário muito amplo, que vai passar de Antioquia, passando por toda a Macedônia, a região da Macedônia, de Acaia, voltando pela cidade de Corinto, mas sobretudo passando por Éfeso. Em Éfeso agora, Paulo vai ficar entre 2 a 3 anos estabelecendo a igreja de Jesus. Paulo prega a palavra do Senhor, deixa presbíteros, ele deixa uma igreja fundamentada. Anos depois de ter ficado em Éfeso, ele chama a igreja para pregar. Aliás, chama os presbíteros da igreja para falar da sua partida, para falar de que ele havia pregado todo o conselho de Deus e que ele estabeleceu a igreja de Jesus Cristo em Éfeso. A terceira viagem missionária de Paulo, ele passa pelas cidades consolidando as igrejas que ele já havia fundado e, sobretudo, estabelecido. Perceba que agora Paulo passa consolidando as igrejas, consolidando os crentes, consolidando a obra do Senhor e a obra missionária que havia feito, tanto na primeira quanto na segunda viagem missionária. A terceira, ele fica muito mais tempo na cidade de Éfeso. E perceba que Paulo gasta mais tempo em lugares estratégicos, em cidades estratégicas. Cidades que o seu porto era grande, eram cidades marítimas, ela é de porto marítimo, cidades enormes, cidades com um amplo comércio, cidades de uma amplitude comercial muito grande e, sobretudo, linhas de tráfegos viários muito forte, de passagem de pessoas e de comerciantes. Seria mais fácil a propagação do evangelho a partir da igreja fundamentada e estabilizada nestas cidades. É por isso que Paulo escolhe as cidades mais principais de toda a Ásia Menor. No ano 59, Paulo vai fazer uma viagem a Roma. Agora ele está preso, foi preso em Jerusalém, e ele vai apelar agora para o imperador César. Ele queria conversar com César, se apresentar a César, haja vista sua nacionalidade romana. Esse ato se dá no capítulo 27 de Atos e vai até o capítulo 28, já no finalzinho do livro, e o itinerário que é utilizado pelo apóstolo, na verdade ele está sozinho, ele não tem companheiro, ele está preso, mas ele é levado pela guarda pretoriana para Roma, para apresentar-se ao imperador César. Paulo segue um itinerário que sai de Jerusalém até Roma, passando por algumas regiões muito interessantes, e alguns acontecimentos aconteceram que marcaram esta viagem. O principal deles é a ventania, o grande vento que aconteceu perto da região de Creta. E eles vão parar lá na ilha de Malta. Nesta região, um grande vento chamado Euroaquilão sopra contra o barco. O barco começa a deflagrar, o barco começa a ser destruído durante todo aquele vento. Paulo acalma a tripulação, dizendo que eles não se perderiam, que somente teria percas materiais, mas que ninguém morreria. Acalma eles, dizendo que o Senhor falou com ele, um anjo apareceu a mim e me disse que nenhum mal acontecerá conosco, a não ser percas materiais. Ele está sendo conduzido pelo Senhor para a ilha de Malta. O Senhor está conduzindo essa embarcação. O próprio Deus está conduzindo eles. Há um acontecimento, algo que Deus queria que acontecesse na ilha de Malta. A pregação do Evangelho. Ao governante daquela ilha, o Públio, o seu pai está enfermo. O seu pai está doente. A Bíblia diz que Paulo, além de pregar o Evangelho, impõe a mão sobre o pai de Públio e o cura em o nome de Jesus. É nessa ilha que Paulo é picado por uma cobra e nada acontece. As pessoas se aterrorizaram, ficaram estarrecidas, ficaram embasbacadas,
por ver alguém ser picado por uma cobra e disseram entre eles: esse homem deve estar fugindo da morte, porque a morte não o deixa. Mas quando viram que nada aconteceu com o apóstolo Paulo, perceberam que ele tinha algo diferente. Paulo prega a palavra e uma grande parte daquela ilha aceita o evangelho do Senhor Jesus. Paulo vai a Roma, se apresenta em Roma, e esses acontecimentos são importantes para a vida de Paulo. Existe ainda uma outra viagem que é feita entre a primeira e a segunda viagem a Roma, e na segunda viagem Paulo é morto, Paulo é decapitado. A morte de Paulo se dá no ano 67 depois de Cristo. Você vê aí todas as 3 viagens do apóstolo Paulo que foram intencionais, foram programadas, foram planejadas, as viagens missionárias, cada uma delas com um companheiro. Embora Silas estivesse tanto na segunda quanto na terceira viagem, mas tiveram companheiros diferentes na segunda e na terceira viagem. Na primeira foi Barnabé, o grande mentor do apóstolo Paulo. Essas viagens foram muito boas para a expansão do evangelho. Essas 2 viagens que Paulo fez para Roma, tanto na primeira prisão quanto na segunda prisão, também contribuiu para a expansão do evangelho, haja vista as cartas escritas pelo apóstolo nas famosas cartas da prisão. Cartas que Paulo escreveu estando aprisionado. Paulo nunca deixou de aproveitar as oportunidades de pregar o evangelho. Foi preso que Paulo pregou aos da guarda pretoriana. E esses da guarda pretoriana se convertiam a ponto de Paulo escrever nas suas cartas: os de César os saúda. Ou seja, os da guarda pretoriana também que se converteram através da pregação do evangelho, estava saudando aqueles a quem Paulo estava escrevendo as cartas. Vimos aí então um breve resumo das viagens missionárias de Paulo, da viagem, aliás, de Filipe, e da viagem que Pedro faz a Cesareia saindo de Jope. Vimos aí como a expansão do evangelho se deu por uma visão geográfica. A geografia da Ásia Menor a partir da expansão do evangelho nas viagens missionárias do apóstolo Paulo. Estamos encerrando mais um módulo, módulo Geografia Bíblica. Deus continue abençoando a sua vida e que no decorrer desse curso o Senhor possa te ensinar muito acerca de sua palavra. Deus te abençoe e até o próximo livro em nome de Jesus.